Olá, eu sou Camila Rossi e hoje no quadro Ri com Camila nós temos uma participação super especial e é o lançamento do nosso podcast, um bate-papo super descontraído com especialistas das áreas de investimento, gestão, de pessoas que falam sobre prosperidade. Então hoje, nada mais, nada menos, estamos aqui no quadro com Matheus Okajima, especialista em investimentos, e é um momento muito bom para a gente estar falando sobre a instabilidade econômica, o que está acontecendo no Brasil, será que é momento de investir agora? O que será que devemos fazer neste cenário tão instável que estamos passando aqui? Então vamos passar aí para o Matheus se apresentar. Bom dia, Camila. Bom dia, telespectadores. Primeiramente, queria agradecer ao Repórter MT por estar dando esse espaço, para falar de um assunto tão importante que é o investimento. Bom, eu sou Matheus Okajima, sou assessor de investimentos da EQI e eu agradeço novamente, Camila, pelo seu tempo e pelo bate-papo. Isso aí. E olha só, gente, também já quero divulgar aqui, quem quiser participar desse podcast junto comigo aqui no canal Ri com Camila do site Repórter MT, basta mandar lá no privado, eu quero participar, domino este assunto aqui. E aí, para você participar, você só precisa trazer uma cesta básica, que nós estamos, né, Matheus, com uma campanha de Natal, para ajudar mais e mais e mais pessoas aí a passar o Natal mais leve, mais tranquilo, com muita comida boa na mesa. Então, se você quer participar dessa ação solidária aqui do site Repórter MT, entre em contato aí conosco, mande a sua doação e vem comigo aqui para o quadro Rico com Camila. No meu Instagram, muitas pessoas falaram assim: Camila do céu, é hora de tirar todo o meu dinheiro dos investimentos, coloco debaixo do colchão, o que eu faço, meu Deus? Me ajude. Olha só, hoje o Instagram bombou com isso, porque tá muito instável, tá muito difícil, né? O que você aí fala para mim e para os nossos telespectadores sobre isso? A primeira coisa é não tirar de jeito nenhum o dinheiro dos seus investimentos. Você só tem que saber exatamente aonde eles estão, né, Camila? Então, por exemplo, a gente vive hoje um cenário que a nossa taxa de juros está extremamente atrativa para títulos de renda fixa. E, do contrário do restante do mundo, nós já estamos combatendo a inflação. Nos últimos 3 meses, inclusive, nós tivemos um período de deflação aqui no Brasil. E pela primeira vez em mais de 40 anos, o Brasil está crescendo mais que a China, né, nesse ano. Olhei. E a inflação, ao contrário dos países desenvolvidos, você pega Estados Unidos, Europa, a nossa inflação está menor do que a deles. Então, o Brasil, apesar de tudo, apesar dessa estabilidade até mesmo política, nós estamos num momento bom economicamente para investimento, seja em renda fixa ou até mesmo na renda variável. Olha aí, pessoal, você vê? Muitas pessoas não têm esse entendimento. É por isso que eu trouxe aí um especialista para falar sobre o assunto. Então, um país que passou, né, o mundo, né, passou, né, pela crise econômica, do Covid, depois nós temos aí a guerra. Então, falar com um especialista que está falando que o nosso país ainda é um dos melhores, é um que está mais combatendo aí todos esses riscos, olha que maravilhoso. Inclusive, eu estava assistindo, Matheus, tem muitos países que não tem o que comer nem para comprar nos supermercados, né? E aí as pessoas falam: nossa, o Brasil, 1 quilo de arroz está um absurdo. Mas pelo menos tem para você comprar. Tem países que não tem, né? Então é justamente isso. Nós estamos sabendo combater, sim, né, toda essa crise econômica, né? E o que seria aí, Matheus, de investimentos bons hoje que nós poderíamos aproveitar a oportunidade, né? Tirar e deixar debaixo do colchão não dá, né, gente? Pelo amor de Deus. Deixar na poupança também não dá, né? Não dá. Deus me livre, né? Então, assim, você só precisa ter mais conhecimento e você diversificar ali a sua carteira, né? Trazer talvez para um pouco mais de segurança nesse momento, já que você também está inseguro, mas esperar um pouquinho e fazer a coisa certa. Com certeza. Em termos de oportunidades, a gente está trabalhando com diferentes prazos, né? Cada investidor tem o seu objetivo de curto, médio e longo prazo. Para curto prazo, o seu dinheiro que está parado na poupança, ele poderia estar rendendo até 1% somente aproveitando essa taxa Selic em 13,75 que a gente está vivendo, né? Então, seria um investimento de baixíssimo risco, com um retorno extremamente atrativo, em que você vai ter a disponibilidade do seu capital e ainda vai ter uma boa rentabilidade. Para quem está pensando mais no longo prazo,
essa oportunidade que a taxa de juros está nos dando de ter um investimento bom de curto também pode ser esticada. Então, na semana passada, a gente chegou a ter pré-fixados, ou seja, que você sabe exatamente o quanto você vai ganhar, de até 15% ao ano. Então, é como se você estivesse comprando um terreno, uma ação, e ela subisse 15% ao ano durante 4, 5 anos, se você tiver sem risco, né? Assim, de oscilar, né? Porque você pré-fixou ali, né? Exatamente, sem oscilação. E aí vai ter a cobertura do fundo garantidor ainda, né? Até R$250 mil. Então, a gente está passando por um momento muito, muito, muito bom. Tanto para quem pensa no curto prazo, mas para quem pensa no longo prazo e tem essa disponibilidade, o momento é excelente. Olha que maravilha. E aí é só você fazer um planejamento, né? Porque muitas vezes você pode aproveitar um investimento que você precisa deixar disponível para sacar em qualquer emergência que você tiver, só que você pode planejar. Nossa, se eu tenho aí R$10 mil, ou 100 mil, ou 200 mil, não sei qual o valor que você tem, ou 5 mil, quanto deste valor aí que eu vou deixar para resgate imediato, né? Quanto deste valor que eu vou deixar para 2 anos, por exemplo, um prazo maior, quanto deste valor que eu vou deixar para 5 anos e quantos desse valor que talvez eu possa deixar para um prazo até maior, de 10 anos, tá? Porque aí dessa forma ele sabe, não, peraí, se tiver uma emergência, eu tô com um saldo aqui para me socorrer, Exatamente. né? A gente não sabe, sempre é bom ter uma reserva de emergência, eu gosto disso. 2 anos, esse valor aqui para 2 anos tá maravilhoso, o outro para 5 anos. Então, às vezes não é porque você não tem dinheiro que você não investe, é porque você não planeja e não sabe como investir. Não é isso, Matheus? Concordo, o planejamento é peça fundamental, Camila. Não faz sentido a gente alongar um prazo, sendo que você não tem essa disponibilidade para deixar o seu capital rendendo para você durante todo o período, né? Então, o planejamento, com certeza, é a peça fundamental para iniciar todo o trabalho que a gente faz com os investimentos. Legal. E, Matheus, renda fixa, né? O pessoal tinha um certo preconceito da renda fixa, né? E claro, né? Tem cenários e cenários, né? Eu mesmo gosto mais de investir na variável, mesmo nesses cenários um pouco aí, né, conturbados. O que se fala hoje para quem gosta de uma variável aí? O que você diz aí? Tem umas coisas boas para a gente estar aí aproveitando também o mercado? Como que tá isso? Tem com certeza, Camila. A questão da renda variável é que ela sim só pode ser pensada para longo prazo. Então hoje a gente está vivendo um cenário político que influencia demais o mercado de ações, por exemplo. Então você tem as empresas estatais, você tem Petrobras, Sabesp, Semig, né? Que são tanto estatais de São Paulo quanto de Minas Gerais, e que elas são muito impactadas pelo momento que a gente está vivendo, eleições, novos governadores ou reeleições. Então, a renda variável, a gente tem muita oportunidade boa, muita oportunidade de comprar empresa barata, que está no momento bom, empresas que são exportadoras, que são dolarizadas, que trazem essa segurança para o investidor, são boas pagadoras de dividendos, só que o risco existe, né? De estar caindo em uma semana, em um mês, mas você olhando para o longo prazo e fazendo aportes recorrentes e reinvestindo os dividendos que você receber, eu acredito que tem muita empresa barata que vale a pena estar investindo. É isso aí. Só ganha dinheiro quem assume os riscos aí também, né? Então, sim, pense nisso. Dá para, dentro deste planejamento, né, Matheus, colocar um percentual em renda fixa, ter lá sua base, sua segurança, seu pezinho no... Com certeza. Né? Esse tá seguro, esse tá rendendo aquilo que realmente eu planejei. E deixar um pouquinho lá para renda variável também, né? Ou mais até para renda variável, porque nesse cenário onde tem as quedas é quando a gente ganha dinheiro, né? Que é a oportunidade de você comprar na baixa e depois ter aí uma subida, né? Alta. Maravilha, vender na alta, é top demais, né? Outra coisa que o pessoal tava me perguntando, Matheus, o Bitcoin morre ou não morre, será? Ai, tá patinando. Também é momento de comprar, deixar... Dá aí a sua opinião aí no nosso bate-papo. Então, o cenário macro para o Bitcoin está muito ruim, né? Então, a gente está vivendo um momento em que todos os bancos centrais do mundo praticamente estão aumentando os juros. O que isso significa, Camila? Que o nosso dinheiro está ficando mais caro, né? Quando você tem um cenário que os juros estão muito baixos, o governo está incentivando você a assumir riscos. E quando ele, pela parte contrária, ele assume um período mais contracionista, ele está falando, não, o meu dinheiro vale mais do que os ativos de risco.
Então, o cenário para o Bitcoin de curto prazo, ele está muito pressionado pelo que está acontecendo ao redor do mundo, desse período de inflação. Mas a tese permanece intacta, para quem acredita, né? A tese de ter uma moeda deflacionária, descentralizada, ela inclusive ganha muita força nesses momentos em que a gente tem períodos de guerra, períodos de instabilidade política. O Bitcoin surge como uma possível solução de longo prazo. Mas assim, tem que saber o longo prazo. Não dá para entrar agora achando que em 1 ano, 2 anos, você vai ter ganhado rios de dinheiro. Sim. Mas quem tem, não é momento de tirar, né, Matheus? O que você diz aí? Gente, quem já perdeu, porque o Bitcoin já derreteu. Já caiu. Olha, derreteu e derreteu bastante, consideravelmente, né? E aí, será que tira agora, segura, espera esses 3, 4, 5, 10 anos aí que talvez é a promessa, né, do retorno, assim, forte mesmo do Bitcoin? E aí, Matheus, eu vou deixar. Eu nem tô olhando mais minha carteira. É um possível ciclo, né, que a gente está esperando, Camila. Então, por exemplo, a gente teve uma queda de praticamente 70% no preço do Bitcoin, não só do Bitcoin, da maioria dos ativos de risco, né? E então agora não é o momento, se você falar de percepção macro, no momento de baixo não é a hora de vender. Isso mesmo. Mas tem que tomar o cuidado do tamanho da sua mão, né? O Bitcoin não pode representar 80% do seu patrimônio. Não. Então, essa questão de risco tem que ser muito bem analisada para saber se você tem que aumentar a mão agora, inclusive no momento de baixa, se você tem que, mesmo no momento ruim, aliviar um pouco só para você dormir mais tranquilo, porque não dá para você variar o seu humor todos os dias por conta de um ativo, né? Mas assim, em termos de percepção macro, agora não é o momento de vender, não. É isso aí, eu não vou vender, não. Né? E na verdade eu tô com vontade de colocar mais um pouquinho lá, só mais um pouquinho, uns golinhos lá, sabe, gente? Então, assim, minha aposentadoria. Tô pensando assim, Bitcoin vai ser minha aposentadoria, né? Mas falando de aposentadoria, é claro que também aí nesse momento, nesse cenário, nesse patamar que estamos falando, né, de investimentos, eu gostaria também de falar de previdência. Eu falo assim que eu sou uma consultora financeira um pouco diferente, porque eu gosto de trabalhar o hoje, o amanhã e o depois da manhã, né? Então, assim, eu amo viver bem, adoro desfrutar do dinheiro, porque tem que fazer sentido ter dinheiro para você. Adoro ter coisas boas, adoro viajar, adoro fazer aquilo que gosto, para fazer sentido. Mas também gosto de pensar no amanhã, gosto de pensar também na minha aposentadoria, porque é isso, você precisa planejar o todo, a sua vida inteira, e não só o hoje, só o agora, e amanhã eu vejo o que dá para fazer. Não é isso, né? Então, você ter um planejamento adequado é para você viver bem todos os momentos da sua vida, e não só um, né? Então, assim, e aí eu gosto muito da previdência, Matheus, assim, muitos consultores financeiros me criticam, né? Fala que não, que previdência é isso, aquilo, e aceito, porque são opiniões de outras pessoas, e tá tudo certo, que eles também têm um estudo sobre isso, mas eu, Camila Rossi, eu indico previdência privada para as pessoas, uma blindagem patrimonial também, porque a gente vive no Brasil, né? Exatamente. Eu falo assim, a gente é ser encarnado, que se beliscar dói, não tem jeito. Então, pode vir muitas coisas que não estavam ali no seu planejamento, pode vir muitas coisas que saem fora do seu contexto, e aí nada melhor do que você não ser pego desprevenido, não é mesmo? Com certeza. E aí, fala aí um pouquinho pra gente aí das previdências. Então, a Previdência ela tinha um preconceito muito grande porque antes ela era muito limitada aos bancos tradicionais, né, Camila? Então, hoje, com a democratização dos investimentos, a gente tem previdências que possuem um track record, uma rentabilidade, uma gestão excelente, digna de um fundo de investimento mesmo. Sim. E a Previdência ela ainda fornece 2 vantagens perante outros investimentos que são muito decisivas. A primeira é tributária, que durante todo o investimento que você faz na Previdência ou do decorrer da sua vida, você não possui come-cotas, que é um imposto que você paga durante o investimento nos fundos tradicionais. Né? Então, a Previdência tem a ausência do come-cotas. E o segundo ponto é que a Previdência ela pode chegar no mínimo tributário de 10% sobre o que você rentabilizou, diferentemente de títulos de renda fixa, de ações, que o mínimo é 15%, 20%, né? Dependendo da área. Sim. Então, a Previdência ela conta com esses mecanismos tributários muito bons e o principal, ela entra como um hábito na sua vida. Isso. Né? Então, você vai ter
analisando sua situação, você vai ter uma conta de luz a mais para pagar todos os meses, mas sabendo que essa conta de luz é para o seu futuro. A Previdência te propicia essa previsibilidade, ela te propicia esse planejamento que muitas vezes você não está vendo, né? Porque o dinheiro da Previdência as pessoas não consideram que é um dinheiro que elas têm. Então isso faz com que você deixe a Previdência rendendo, deixe a Previdência acumulando durante 10, 15, 20 anos, até chegar à sua aposentadoria, e no final das contas você vai pagar menos imposto durante esse período e para resgatar também. Olha que maravilha. Gente, não dá para contar com o governo. Pelo amor de Deus, não coloque o futuro na mão dos outros, o seu futuro na mão dos outros. Em mão de pessoas que você não tem nem acesso. Detalhe, tá? Então, por favor, não pense só em contribuir com aquele INSS lá do governo. Aquilo lá não vai dar para nada, e se é que aquilo lá vai existir. Então, você precisa pensar no seu futuro. Quem manda na sua vida, quem tem o controle remoto da sua história é você. Então, não espere pelos outros. Faça acontecer. E tem que ser agora. Né? Quanto mais cedo, melhor. Quanto mais cedo, melhor. Quanto mais cedo, melhor. É o tempo agindo, né, Camila? Né? Eu falo que a Previdência, o bacana da Previdência é a quantidade de contribuições que você vai ter, né? Então, comece lá com 18 anos, gente. Comece antes, se você puder. Sabe? Quanto mais cedo você começar, melhor. Né? E você vai ter lá uma aposentadoria garantida, ou pelo menos menos dolorosa. Tá? Porque Perfeito. Ninguém merece chegar lá e ter que depender do governo e ter que depender de outras pessoas, né? Porque existe inclusive Exatamente. uma pesquisa, né, Matheus, que somente 1% parece da população brasileira hoje não depende de ninguém para sobreviver. Tem o seu capital próprio, acima né? de 60 anos. E vive bem, né? E vive bem. Com qualidade de vida, vive muito bem. 1%, gente, tá? Então, você imagina, 99% quase da população depende ou de pai, ou de irmão, ou de família, ou de doações, ou do governo, da aposentadoria do governo para sobreviver mais ou menos. Exatamente. Ninguém merece, né, gente? Não dá. Não dá. Tem como. Não dá. Então, muita coisa não é governo, né? Muita coisa é hábitos nossos. Exatamente. Uma contribuição de 100, 200 reais vai fazer uma diferença gigantesca no final da vida, né? Obviamente que quanto mais, melhor, né? Sim. Você vai acelerando a sua curva, mas uma contribuição de 200 reais vai permitir que você, ao longo de 10, 15 anos, tenha uma aposentadoria muito mais tranquila, né? Um capital que você reservou para você mesmo no futuro. Legal. Pessoal, último recadinho aqui, ó. Mande as suas doações, tá? E aqui no site Repórter MT, essa campanha maravilhosa de Natal. Eu agradeço a sua participação, Matheus Okajima, aqui, especialista em investimentos, falando desse assunto tão maravilhoso. Também agradeço o site Repórter MT por essa abertura maravilhosa. Fique ligado aqui no nosso quadro Rico com Camila.